Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Explica Aí, o podcast onde a gente vem para simplificar esse mercado financeiro para você que está em casa. Esse é um podcast criado por mim, pelo Guilherme Gonçalves e pelo Cássio Marcado, todos assessores de investimentos da SVN, os maiores escritórios credenciados à XP Investimentos. No último episódio, lembrando, a gente trouxe um especialista em investimentos internacionais, o Diogo Mazeto, também aqui da SVN, e hoje estamos aqui novamente com ele. No último episódio, a gente comentou bastante sobre a importância de investir fora do Brasil, e agora a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre esse cenário, qual é o momento que passa os Estados Unidos, e depois como a gente poderia aproveitar isso dentro da nossa carteira de investimentos. Então, fazendo a primeira pergunta para o Diogo, como é que está hoje, Diogo, mais ou menos esse cenário americano? A gente passou por uma pandemia e desde então, o que vem acontecendo? Obrigado, pessoal, por mais um episódio aqui com vocês. Mas, assim, hoje no mundo inteiro a gente está sofrendo os reflexos da pandemia, ainda. A gente sofre com a pandemia. Durante a pandemia, acho que todos os países despejaram dinheiro na economia, né? E, poxa, a gente está sofrendo com uma onda de inflação por conta disso. No caso dos Estados Unidos, né, o que está acontecendo agora é que, poxa, a gente tem uma taxa de juros muito alta devido à inflação, né, gerada por isso. Mas o que de fato gerou, né? Qual foi o ponto principal ali? Se a gente olha hoje para a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ela está em 3,5%. E está resiliente. Eles estão tentando, né, aumentar a taxa de juros, segurar ali as empresas, mas o valor se mantém. O nível ideal de desemprego seria 5%. Então está abaixo. E aí o que acontece? O pessoal, ele, ao invés de, poxa, procurar ali, né, eu quero um trabalho, Não, vai fazer leilão. Então, poxa, se você paga 1.000, eu vou trabalhar com você. Se você me paga 1.200, eu mudo. Eu vou. E aí essa taxa de desemprego, ela não é porque tem muito emprego sobrando. Não é porque as empresas estão contratando demais. Não, é porque tem pouca gente procurando emprego. O pessoal tá colocando o auxílio no bolso e não tá procurando emprego. Eles fazem aquele part-time job deles, que é o bico nosso aqui, faz um bico ou outro e pronto. Tá aqui, minha renda é essa. Como tem poucas pessoas procurando emprego, essas pessoas valem mais, vamos dizer assim. Ganham mais dinheiro na economia, mais consumo. A inflação passou a ser um problema gigante. Exato. E aí alguém tem que pagar esse salário também, né? Então, se o garçom valia ali, né, recebia $1.000, hoje ele recebe 1.500, alguém tem que pagar. E aí o cafezinho que custava $1, hoje custa 1,50, 2. E assim foi se dando essa inflação dos Estados Unidos. Então hoje, o que o governo está fazendo? Subindo taxa de juros para segurar as empresas. E aí, poxa, você encarece o dinheiro na economia, segura as empresas postergam os projetos e postergam contratações também. Hoje a gente viu várias empresas de tecnologia demitindo em massa. Sim. Né? É esse o sinal. E é isso que os Estados Unidos querem. Então hoje, notícia boa nos Estados Unidos é notícia ruim, né? Então quando o pessoal fala, aumentou o desemprego... Que foi sexta-feira, né? Tinha 50 mil empregos criados, o mercado caiu forte porque... Não era para criar, exato. Essa ideia. E legal o Diogo falar também, né, que isso tem dados, mas é que quem mora lá também relata isso. Eu tenho família, né, que mora nos Estados Unidos, e eles falam que muita gente não quer ter emprego. A pessoa tá com auxílio, como você falou, e fica em casa. Até, assim, chefes, né, pessoas que ali prestam serviço, falam que os patrões hoje não estão trabalhando. Eles estão em casa recebendo um auxílio, às vezes já tem um valor guardado, né, de anteriormente, então hoje estão realmente só no auxílio. E também muitas lojas fecharam, então a gente olha e fala, poxa, mas está tendo lá um caminho misto entre uma inflação, uma recessão, baixo desemprego, aumento grande de emprego, a conta não fecha. Né? Então esse momento é meio difícil de entender, mas é que isso gera um pouco de oportunidade e umas janelas interessantes também, né? Exato. Inclusive até a realidade dos europeus, né? Eles têm tudo isso que a gente falou agora e uma guerra acontecendo do lado. Então a situação deles é muito mais delicada. Tanto que ano passado a gente viu o euro-dólar batendo 1-1 ali, né? Coisa que a gente não via antes. Uma paridade, né? Então é isso, eles estavam vendendo seus investimentos, saindo dos seus investimentos em Europa e investindo seu capital nos Estados Unidos. Porque o risco deles é maior do que o dos Estados Unidos. Então eles estavam colocando dinheiro lá. E aí, assim, oportunidades, né, que se geram com isso.
Enquanto a renda fixa lá pagava 0,25, 0,5%, hoje está pagando 4,75%, 5%, 6% ao ano. Poxa, isso é muita coisa. A gente não via isso acontecer há anos, né? E aí, em contrapartida, para quem tem um perfil um pouco mais agressivo e tem esse olhar mais cuidadoso com a bolsa caiu 20% ano passado. Então, abre também muita oportunidade. É uma janela de oportunidade. Então, o pessoal fala, poxa, mas a situação lá fora também tá feia. É isso. É aí que a gente vai encontrar as melhores oportunidades. É nessa hora, né? É nessa hora. E isso é o mais difícil. Porque se a gente volta ali para 2021, poxa, eram 12 anos de bolsa subindo e ganhando valor e os múltiplos aumentando e aumentando. Era difícil escolher um ativo, porque estava tudo valorizado. É difícil escolher o que não subisse também, né? Um pouco antes. Exato. Ali, dependendo do momento, colocava em qualquer índice lá e a gente conseguia ter um bom retorno. O feio deles é muito diferente do feio nosso, né? E até a gente comentou no nosso episódio anterior de fechamento do mês, lá hoje já se fala até de talvez um fim de ciclo de alta, mas talvez ainda esse ano que comecem as quedas da taxa de juros. Então, esse problema que eles enfrentaram de inflação, e lógico, não só eles, né, o Brasil, o mundo inteiro basicamente passou, parece que eles já estão mais ou menos enxergando uma forma de saída disso, que é totalmente diferente do Brasil. No Brasil se fala muito de taxa de juros agora 13,75, já está assim há 4, 5 reuniões, e vai ficar por um tempo. O Banco Central, a princípio, não tem muito horizonte para começar a cair. E a economia, qualquer economia, ela prospera em cenários de juros baixos, né? Não é interessante para ninguém ficar juros altos, mas é igual tomar remédio, né? Você não gosta, mas tem que tomar, porque se não tomar, a coisa vai piorando. E aí, Diogo, entrando nessa parte de investimento, você comentou um pouco de que algumas rendas fixas pagam ali 4, 5, 6%. Então, talvez para aquela pessoa mais conservadora que está ouvindo a gente, nunca investiu fora do Brasil, quer começar a fazer, mas não quer pensar em alguma coisa mais agressiva. O que seriam algumas opções para ela começar? Hoje, o nome, né, o produto lá nos Estados Unidos de renda fixa são os bonds. Né? O bond, basicamente, é o que a gente tem aqui, CRI, CRA, debenture, né? São os bonds lá fora. Então, hoje a gente tem 3 classes de bonds, eu divido, né? Então, você tem os bonds do Tesouro Americano, né? O título mais seguro do mundo, está pagando em torno ali dos seus 4,5% hoje, né? E... Anual, né? Anual, exato. E esse pagamento, ele vem para mim 2 vezes ao ano, 1 vez por mês, ele me paga 1 vez por ano. Isso é uma característica especial do Tesouro Americano, tá? Ele até um ano, até do vencimento de até curto, um ano... Né? O mais curto. Isso, os mais curtos. Você tem 3 meses, 6, 9, 12 meses ali. Ele não vai te pagar juros. Você compra ele com deságio, né? Você compra ele mais barato e recebe o valor mais caro lá na frente. Okay. Poxa, eu comprei a 95 e lá na frente eu recebi 100. Então é mais ou menos assim que funciona o Tesouro Americano. Passou de um ano, aí ele já começa a me pagar juros semestrais. Tá? Então eu tenho no final a devolução do valor principal e no meio do caminho o pagamento de juros. Legal. Tá? Esse é a primeira classe de bonds que eu coloco aqui. Segundo seriam bonds americanos. Então empresas americanas, né? Poxa, hoje a gente tem, por exemplo, né? Philip Morris, Pfizer, Amazon, Google, todas essas empresas. Bancos também, né? Os bancos, Goldman Sachs, você tem a Morgan Stanley, JP Morgan, enfim, uma variedade de empresas que emitem dívida nos Estados Unidos e a gente pode comprar esses títulos de dívida de todas as empresas lá fora. Um terceiro ponto, e aí eu faço um asterisco bem grande aqui, que a gente faz uma curadoria maior, que são de empresas não americanas. Empresas, por exemplo, brasileiras que emitem dívidas nos Estados Unidos. E é aqui, porque o asterisco grande, né? Que aí a gente tem que analisar um pouco do fluxo de caixa da empresa. Poxa, existem empresas que emitem dívidas em dólar lá fora, só que elas não têm uma receita em dólar. Então, se o dólar amanhã explode e sai de 5, vai para 7, vai para 8, a dívida dessa empresa aumentou demais, só que a receita dela não. Ela está exposta a 100% do Brasil. Até ter diminuído. Exatamente. Então, isso é um risco, né? Por isso que a gente vai olhar com mais carinho. E aí, o que a gente vai procurar? Poxa, empresas que exportam bastante. Empresas que têm operações fora do Brasil, que têm operações nos Estados Unidos, que têm contratos feitos em dólar para os próximos anos. A Vale seria um exemplo? Um exemplo.
negocia minério, o preço é dado em dólar. Sim. Então tem uma exposição a dólar lá fora. E você consegue acessar um título da Vale nos Estados Unidos. Tranquilo. Para quem, eu gosto tanto da Vale que eu quero ter Vale aqui e lá fora. Ele tem essa opção. Uhum, tem essa opção. O legal dessas empresas brasileiras lá fora é que a taxa que eles pagam é um pouco mais gorda. Então, enquanto a gente está falando de 4,5 ali no Tesouro Americano, a gente pode falar em 5,5, 6,5, 7, dependendo, até mais, dependendo da empresa aqui, né? Mas aí a gente está falando de mais prazo e de mais risco embutido nesse valor também. E aí até a pessoa pensa, né? Por que eu vou ganhar 7, 8% na Vale nos Estados Unidos se aqui no Brasil ela também tem uma dívida pagando CDI mais um, que hoje dá muito mais? É que uma coisa é você receber isso em reais, outra coisa é receber isso em dólar. Exato, a gente até comentou, né? Nos últimos 10 anos, foi 150% de valorização só do dólar. Aí coloca mais 5, 6, 7% em cima disso. Eu lembro, algum dos episódios passados, a gente até comentou que o iPhone custou $1.000 desde o primeiro até o 14. Agora que ele subiu um pouco. Então, você ganhar 6, 7% ao ano numa moeda que não sai do lugar na questão de preço, tá ganhando muito mais, às vezes, do que 10, 11% em reais. Exato. Essa que eu acho que é a visão que as pessoas precisam aí construir. A gente trata da diversificação, que foi o que a gente falou também, né? Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu, não sei o motivo, né? Mas por exemplo, uma Vale, ela vai captar, por que captar lá fora? Para ter a captação em dólar também? Lá as regras são mais específicas, você sabe o motivo, né? Que em vez de captar no mercado brasileiro, ela vai até, por exemplo, no mercado americano? A própria XP abriu capital Exato. nos Estados Já é Unidos. importante falar o motivo disso, né? Abrir capital, aí você vai envolver a liquidez do mercado também, né? Então, poxa, hoje a Nasdaq é muito focada em empresas de tecnologia. Então tem muitas startups brasileiras que vão abrir lá por conta do foco. A Stone também. A Stone fez isso, a Stone Pagamentos é uma dessas empresas. E aí, nesse ponto, né, de por que captar lá fora? Muito por conta da operação. Poxa, a Vale tem uma mina no país X. É muito mais interessante ela fazer essa captação em dólar. Que o custo dela vai ser em dólar, Exato, né? Ou se o projeto dela foi calculado em dólar, tem que garantir que ela vai colocar o X dólar que ela precisa. Uma JBS. A JBS tem operação nos Estados Unidos. Ela tem planta nos Estados Unidos. Acho que é um bom ponto para entender, né? Também, né? E também eu acho que assim, igual, né, a gente fala sobre o juros, CDI, enfim, eu acho que acaba ficando até mais inteligente para a empresa fazer isso. Ela vai, mesmo que ela pague mais do que um bond americano, uma empresa americana própria do governo, ela vai estar captando em dólar e remunerando menos do que ela, em taxa do que ela pagaria aqui. Então acaba ficando uma coisa bem otimizada para a empresa também. Exato. Então... Inclusive o Brasil, nosso país tem reservas em dólar lá fora. Então, garantido, 300 e poucos bi de dólares, se não me engano. Se eu não me engano, seria em torno disso. E aí esse seria a estratégia via bonds, né? Via renda fixa, aproveitando essa onda de alta de juros. Não é algo que vá se manter, porque eles já estão programando a descida, né, dos juros. Então, é um momento para a gente aproveitar. Porque logo, logo, os juros vão estar nos patamares que a gente estava acostumado nos últimos 10 anos. Ali. A gente sempre conversa disso, que juros altos, principalmente numa economia que não está acostumada com isso. E juros de inflação alta lá, o presidente não se reelege. Então... E eles sabem disso. É um povo mais sério, um povo que dá mais atenção à qualidade de vida. Então a gente talvez acredite um pouco mais nisso, que eles vão trazer de volta à normalidade. Não sabemos exatamente quando, nunca, claro. Mas tem fundamento, é um momento que deve passar em breve. Você pega a maioria da população lá tem dinheiro em bolsa. Então se você tem uma bolsa que caiu 20%, você tem mais da metade da população que está perdendo 20% de dinheiro lá fora. Então, até, né? O presidente se preocupa e muito com esse tema lá fora. Né? Então, aí, além dessa classe de ativo mais ali de renda fixa, o que seriam algumas opções, talvez, para um investidor com um perfil mais moderado ou até mesmo um pouco mais arrojado que ele poderia investir? Hoje lá fora a gente tem as maiores gestoras de fundos também. Né? Então, poxa, a gente está falando de Morgan Stanley, JP Morgan, Pinco, a BlackRock. A BlackRock hoje é a maior gestora de fundos do mundo. São 10 trilhões sob custódia, se não me engano. Se a gente olha a nossa bolsa B3 aqui, é 3 trilhões de dólares. Então, o tamanho do mercado E aí você olha para o escopo que eles têm de fundo, de produtos, é muita coisa. Poxa, se eu quero investir em países desenvolvidos,
em países em desenvolvimento. Em Forças Armadas, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo. Então são critérios específicos. Né? Mercado ESG. Hoje quem encabeça no mundo esse tema ESG é a BlackRock. Eles é que lideram esse tema no mundo inteiro. Então eu tenho uma força muito grande, eu tenho uma diversificação de fundos e de gestoras muito grande. E não são fundos que surgiram há 5 anos. São fundos que vêm fazendo um ótimo trabalho há mais de 20 anos. Vem se provando no longo do tempo. Então isso é legal. E aí você consegue ter fundos que investem em títulos de governo, em títulos de empresas, crédito privado de empresas americanas, de empresas globais. Então, ali sim a gente tem uma diversificação muito grande dentro de fundos. E aí, para quem tem até um perfil um pouco mais agressivo, a gente vai para a bolsa. Só que a bolsa nos Estados Unidos não é igual à nossa bolsa, né? Aqui a gente tem 500 ativos, se eu não me engano, próximo disso. Por aí. O índice tem 90. Exato. Com peso grande em 3, 4. 3, né? 4 é metade. Exato. No Brasil, se você somar aí Vale, Petrobras e os bancos, é quase 50%. Né? Perfeito. Lá fora a gente tem, de fato, assim, uma diversificação. Vários índices, né? 2 bolsas principais ali, além de, né? Então, realmente assim. E eu queria que você falasse um pouquinho também, na hora, hoje, assim, a gente falou de oportunidade, né? Hoje o segmento ali de ações, como que está a expectativa, você acha, do investidor brasileiro e do americano para a bolsa nos próximos anos? Né? Você vê uma procura daqui, do que dos investidores quando vai mandar o capital para fora em falar em ações, ou estão preferindo mais os bonds? O que você está enxergando aí nesse momento? Hoje é até um trabalho nosso, né, para o futuro, porque atualmente o pessoal está procurando bonds. Está indo, né, como a gente comentou, procurando segurança. Só que agora é o momento bom. Só que daqui a um ano não mais. Daqui a um ano a gente vai estar recebendo 3% ali na renda fixa. E a gente vai ter que olhar para a renda variável, como todo americano faz. Então eu acho que vai ser um processo. Começou agora com renda fixa, mas vai ser um processo futuro olhar para a renda variável. Vai ter que acontecer pelo menos um pouco dessa migração. De ir molhando os pés, de ir botando um pouco mais de sal na comida para ir sentindo o gosto do mercado americano. Porque isso não vai se manter por muito tempo. Tá? E aí, até entrando nessas oportunidades de renda variável, hoje a gente não tem só ações lá no mercado. A gente tem os REITs, né, que são os mais próximos dos nossos fundos imobiliários aqui. São empresas do setor imobiliário lá fora que a gente também pode investir, que pagam dividendos trimestrais, mensais, dependendo do produto da empresa ali fora. E a gente tem o mercado de ETF. E aí, o mercado de ETF é muito grande. É muito diferente do que a gente tem aqui. Ele é maior do que o de fundos convencionais? Não tenho essa informação. Muito boa pergunta. Preciso pesquisar. Eu acredito que não. Porque o mercado de fundos é gigante. Então, para a gente fazer um paralelo ali. Mas, inclusive, a BlackRock. Eles têm muitos fundos, mas a maior força deles é em cima de ETFs. Até aqui. Explica um pouquinho, pessoal, de casa, o que é um ETF, né? A gente acho que nunca falou desse tema específico, então bacana você falar um pouquinho. Um ETF ele é basicamente um fundo passivo. Então eu tenho um tema, um setor. Então, por exemplo, eu quero investir em games, em jogos. Eu tenho o Hero, que é um ETF de jogos. Então, dentro dele vai ter todas as empresas que produzem jogos. Então, eu não preciso investir numa empresa específica. Eu posso investir no setor. Não preciso investir em apenas uma, né? Exato. Isso é bom porque às vezes surge uma empresa, né, que pega pela relevância dela, o tamanho. Aconteceu muito isso com criptomoeda, né? Todo mundo ficava, quando teve, principalmente ali, quando teve um boom assim, nas criptomoedas, a gente via que tinha uma procura muito grande pela nova moeda. Né? Tinha o Bitcoin principal, aí surgiu depois o Ethereum, outras moedas que vieram aí, e um ETF é legal por isso, que aí ele vai entrando, né, nessa passiva de acordo com a negociação, com o tamanho da moeda. Então é uma estratégia que é passiva, mas que acaba até sendo ativa, de uma forma indireta. Vai se atualizando, Vai se atualizando, exato. E aí, lá a gente tem ETF de tudo, né? Eu quero investir no mercado indiano. Tem um ETF que vai seguir o mercado indiano. Tem um ETF que leva até você a urânio, não tem? URA. Segue dificílimo demais de achar no mundo. Empresas também, né, que trabalham com essa commodity, né? Então, assim, lá a gente tem tudo mais famoso, acredito que seja o S&P 500, né? E aí a gente vai ter o VOO, o IVV, o SPY, que são todos do mesmo índice.
o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então é uma cesta com as 500 maiores. E aí o que é legal? Se a gente olha há 10 anos atrás, as 500 maiores empresas eram indústria pesada, indústria automobilística, petroquímica, né? Agora, quais são as maiores empresas? Pega o top 10 ali, você vai ver só tecnologia praticamente. Isso é uma coisa que a gente tinha que mudar dentro do Brasil, né? Isso é uma coisa que não entra, mas a gente tem o Ibov há quantos anos o mesmo formato? Né? Mudou o mundo e a gente ainda tem os mesmos pesos praticamente ali. E as mesmas empresas, né? Isso mostra o tamanho do mercado, os envolvimentos, as oportunidades. Então, assim, hoje falam muito de ter uma concorrente para a B3. Eu acho que faria bem para o mercado. A gente tinha que ter algum... Igual nos Estados eles são um Unidos, exemplo, né? São um exemplo que a gente poderia seguir também. Exato. E até uma situação do começo da pandemia, que acho que ilustra bem essa situação do tamanho da oportunidade de diversificação da Bolsa Americana contra a nossa. Quando começou a pandemia, todo mundo foi para casa, as pessoas não circulavam, e aí o que veio muito em alta, muita gente recomendava? Vamos investir em empresas de tecnologia, elas que vão bombar, etc. De streaming, né? De Zoom, de modo geral. Aí beleza, aí a pessoa estava no Brasil, vou investir em empresa de tecnologia. O que eu tenho? Local Web faz site, tem a TOTUS, empresa de software, tem uma desktop, Sync, enfim. São empresas que às vezes nem sei o que faz, né, mas são empresas de tecnologia. É muito diferente de você na Bolsa Americana investir na Apple, que provavelmente é o celular de quem está ouvindo a gente, investir numa Netflix, Netflix, pessoas em casa, o próprio Zoom. E todo mundo, acho que 90% das pessoas baixou isso no aplicativo do celular. Usar pelo menos, teve que aprender, né? Exatamente. Então é totalmente diferente, né? A representatividade que as empresas de fato têm aqui tem na Bolsa. São empresas do nosso dia a dia. Perfeito. E por isso que elas são muito mais resilientes, porque fazem parte do nosso dia a dia. Mastercard. Eu tenho um meio de pagamento que vai ser necessário, independente de economia, independente do rumo que o mundo vai, eu vou ter que pagar as coisas. Como é que eu acesso as ações da Mastercard? Estados Unidos, não são listadas aqui. E nessas 500 que você comentou da S&P 500, se a gente listar as que a gente conhece, 90% estarão lá dentro. Então, acho que a gente utiliza também, né? Você sabe, se você é cliente de alguma coisa, você sabe por que você é cliente dessa empresa. Você tem um motivo. Esse motivo é bom. Você já tem um motivo para comprar das ações dela. Então, acho que o mercado americano entrega isso, ou essa cesta, com todas essas empresas que normalmente fazem parte da nossa vida. Acho que dá para afirmar, nunca li estudo sobre isso, se eu acertar vai ser sorte, mas e das 10 empresas, as maiores empresas dos Estados Unidos, a gente usa aí pelo menos 5, 6 todo dia, né? Com certeza. Acho que... Não sei se alguém já viu estudo sobre isso, mas eu acho que é por aí, né? Até mais. E eu acho que assim, é um ponto de a gente entender mesmo o quanto isso muda, né, esse ciclo, essas oportunidades. O que é bacana é que, assim, lá como a gente tem um mercado mais aberto, você tá exposto lá, né, de uma forma de renda variável, até propriamente em renda fixa, te traz uma atualização, te traz o que a gente falou no primeiro vídeo, uma proteção do mercado. Porque assim, surgiu uma nova tendência, se você tiver algum desses ETFs, desses fundos, é bem mais possível que você pegue do que em algo específico apenas aqui no Brasil. Então, a importância dessa diversificação também. Claro que a gente vai continuar investindo no Brasil, tem muita oportunidade de falar outros vídeos, mas a ideia aqui é mostrar que tem um mundo fora do nosso mercado, que é o que a gente sempre coloca e sempre conhece. Né? Foi legal, né, ver o aumento da procura do brasileiro pelo mercado internacional, pelo mercado americano, exatamente no momento que o mercado americano abre muita porta, abre muita oportunidade. Então, para quem é conservador, tem lugar para ir, para quem é agressivo, uma pergunta positiva para linkar isso, antes que a gente esqueça, que muito investidor brasileiro gosta da liquidez, ele foi acostumado com o CDI. Qual que é a opção que eu tenho lá? Para uma empresa, por exemplo. A gente tem uma empresa aqui, a pessoa faz negócio lá fora, mas não muito, mas gostaria de ter um pouco desse recurso lá, não quero nada que seja exposto, queria algo mais focado em liquidez. É parecido com aqui? É um pouco diferente? A renda fixa é bem diferente. De modo geral, né? De modo geral, exato. Porque a gente até tem ativos pós-fixados lá fora, mas é uma porcentagem muito pequena. E hoje, inclusive, a liquidez desse ativo está incrivelmente baixa, porque quem tem não quer passar o cara não vende nunca. O cara não vai vender nunca. Então a gente tem a maioria ali dos ativos de renda fixa todos pré-fixados. Uhum.
E eles sofrem marcação a mercado. O cliente vê ali o ativo, mesmo que de renda fixa, ele variando todo dia. Igual a mudança que fizeram recentemente no nosso mercado agora em janeiro, correto? Perfeito. Só que lá todos os ativos atingiram isso. Mas em ETF eu tenho alguma solução também para algo assim de curto prazo? Existe hoje um ETF que é TFLO, né? Ele é um ETF, então ele é um índice de título do Tesouro Americano de curto prazo. Então dentro dele ali, ele só vai ter título do Tesouro Americano de vencimento curtinho. O T-Note, se eu não me engano, é o curto. Exato, exato. Então esses títulos eles vão vencendo, eles vão pagando juros e esse ETF ele vai distribuindo dividendos mês a mês. Então é uma solução. Ele é super estável porque o vencimento é curto. Né? Ele divide o valor que ele recebe. Exato. Então é um ETF super estável e que vai te pagando o rendimento ali. Uma ótima opção. Para quem quer ter uma liquidez, em D+2 você consegue desfazer desse ativo e ele ainda te dá um rendimento legal. E para quem tem um pouquinho mais de idade e está ouvindo a gente, o funcionamento desse ETF lembra muito o nosso overnight. Né? Aí entrega a idade de alguns aí. Só uma pergunta que eu queria fazer é a questão da relação que a gente tem hoje com... pode seguir. Fugiu a palavra. Esqueceu. Existe benefícios na questão do IOF se eu mandar dinheiro para lá para investimentos? Ele é mais barato do que o câmbio convencional? Que a gente conhece ali para turismo? Hoje a gente tem 3 tipos de IOF, né? O IOF do cartão de crédito, então é um crédito internacional que estão me fornecendo. Era 6,38, mas no último governo foi feito um plano para ir reduzindo o IOF. Então agora, depois dessa virada de ano, está em 5,38%, o ETF de crédito internacional. Então eu gastar no cartão de crédito fora do país. O outro IOF é o de disponibilidade, que é 1,10. Então hoje, se eu vou numa casa de câmbio, eles vão me cobrar 1,10 de imposto para me dar esse volume. Para investimento, o IOF hoje é 0,38%. Mais barato, né? Então é mais barato. Então compensa, é eficiente a gente mandar o dinheiro para investir e se quiser lá na frente, utilizar num cartão, enfim, porque eu pago o menor IOF possível. E também agora lembrei a pergunta, desculpa é um branco aqui, esse assunto dá pra ir longe. Mas assim, um tema, vamos falar um pouquinho de uma coisa mais polêmica, né? A gente tem Americanas hoje, né, que a gente viu o que aconteceu. Erro em balanço, enfim, onde eu quero jogar essa pergunta. Lá tem regras um pouco mais rigorosas, mais específicas para essas empresas estarem no mercado ou é igual aqui? Né? A gente imagina uma empresa dessa passando, por exemplo, igual a Americanas passou, eu acho que lá a regra é um pouquinho mais alta, né? A régua tem que ser um pouquinho mais acertada. Não só as regras, eu acho que é um mercado que é monitorado muito mais de perto, até depois de tudo que aconteceu, né, com o mercado imobiliário, com outras fraudes que aconteceram, mas as punições também. Então, lá o pessoal vai pra cadeia, né? Lá é muito mais complicada essa questão de fraude, né? As pessoas são tiradas do mercado. Aqui não temos história, aqui não tem relatos. E também assim, não é falando que o mercado do Brasil é pior, é só a maturação, né? Que lá a gente tem um mercado muito mais antigo que o mercado brasileiro. Então é muito mais para mostrar que realmente essa segurança tem ainda mais camadas do que só... Esse movimento que a XP iniciou lá em 2013, 14, 12, de começar a migrar dos bancos para as corretoras, começou lá há 40, 50 anos. Como é que é o nome daquela corretora a maior que tem lá? Esqueci. E aqui faz 10. Então é um processo que já diminuímos muito o valor que estava dentro dos bancos, mas ainda nada parecido com o deles. Então é um processo, acho que a gente está no caminho. É a nossa meta diária. Nós estamos no caminho, mas é sempre bom já ter uma aplicação em algum lugar que já evoluiu. Sim. Acho que esse que é o resumo disso. Se eu não me engano é o Goldman Sachs, que é de 1800 e alguma coisa. Então lá tem a Charles Schwab, né? Inclusive, essa que eu lembro. Que deu origem à XP. Quem já leu o livro do Guilherme Benchimol já ouviu mais um pouquinho essa história. E último ponto até sobre a questão da regulação, né, Gui? Além dos reguladores, lá tem muito mais pessoas investindo nas empresas. Então, por exemplo, aqui aconteceu um fator com Americanas, que teve uma quantidade X de pessoas afetadas. Se acontece alguma coisa similar no mercado americano... Uma das maiores varejistas lá, por exemplo, seria uma quantidade infinitamente maior de pessoas afetadas. Então, além dos reguladores, teria próprias pessoas que iriam ficar... E lá eles vão para a justiça. Por isso que a pena tem que ser mais severa, realmente. Então,
Era esse o ponto que eu queria levantar também. E é um mercado que ele dá muito valor à liberdade, ele dá muito valor a você gerar riqueza por conta. Então faça certo, né? E ele não tem uma previdência privada para te salvar, você depende dos seus investimentos lá para quando você chegar no fim da vida. Então ele precisa ser sério, você não pode brincar com esse receito, com essa possibilidade. É um ponto bacana, né? De não ter previdência. É uma coisa que assim, eu sabia, mas eu não lembrava dessa informação, porque realmente é cultural, né? O cara tem que investir, igual você falou. Tem que olhar para ações, para outros... Tem que fazer alguma coisa ao longo da vida. Exato. Né? Pessoal, o estagiário tá me chamando aqui, que a gente já tá batendo meia hora de episódio. Esse assunto vai longe. Então vou passar para cada um deles fazer uma última consideração, se quiser, pra gente encerrar e já passar para o próximo episódio, que é um assunto ainda dentro dessa parte de investimentos internacionais, mas se a gente começar aqui agora, acho que vai mais meia hora e vai longe. Então, Bom, Diogo, se quiser até... Queria agradecer mais um episódio aqui com vocês. Poxa, acredito que vocês tenham clientes aqui também, né? Que podem chamar a gente, pode mandar pergunta aqui, a gente responde nos próximos episódios. Então, fique à vontade. Não só os clientes, né? Mas até os inscritos, as pessoas que estão acompanhando, quiserem mandar pergunta no chat, depois a gente pode direcionar isso pro Diogo, né? Deixar esse canal bem aberto. A gente faz outros episódios só para responder perguntas. Também se alguém quiser, né, conversar diretamente com o Diogo, né, a gente deixa ali o contato dele também, a gente pode fazer esse link. É legal falar com um especialista da área, assim, realmente traz muita informação adicional aí pra gente. Legal, obrigado. É isso aí, galera. Obrigado. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que já conversou um dia sobre esse tema que é muito comum a partir de agora e a gente provavelmente espera que seja por muito tempo. E conta com a gente. Maravilha. Então, se você gostou desse episódio, no próximo a gente vai continuar ainda sobre esse assunto, agora entrando um pouco mais na parte técnica de tributação. Então, qual que é a melhor forma de eu investir lá fora? Aonde eu sou afetado nessa questão do imposto, que acho que é uma das coisas que a gente mais tem receio, ainda mais uma regra complicada, né? Imagina, investir nos Estados Unidos através do Brasil, a gente pensa que não é alguma coisa simples, mas calma que a gente vai comentar sobre isso. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal e até a próxima.